Olá, meu nome é Tainara Aparecida Alves Pedroso, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Avaliação Físico-Química, Mecânica e Antifúngica de um adesivo protético contendo complexo de inclusão de estatina beta-ciclodextrina. Então, a estomatite protética ela é uma condição inflamatória que afeta usuários de próteses removíveis e entre os principais fatores etiológicos está a infecção por espécies fúngicas, como a Candida albicans. Essa infecção é multifatorial e apresenta diversos fatores predisponentes, sendo a má adaptação das próteses uma das principais atualmente. Dentre os tratamentos utilizados, o uso de antifúngicos tópicos e sistêmicos ainda é o mais frequente, sendo a anistatina um dos antifúngicos de primeira linha de escolha devido à sua alta eficácia e baixo custo. No entanto, diversos fatores têm influenciado nos níveis terapêuticos, levando à ineficiência da terapia com esse fármaco. Com isso, de sistemas de liberação controlada, como os complexos de inclusão de insetina beta-ciclodextrina, têm sido desenvolvidos buscando aumentar a solubilidade em água do fármaco e também a sua dissolução. Esses sistemas podem ser carreados através de materiais utilizados no ambiente bucal, como são os adesivos protéticos, que também proporcionam retenção, estabilidade, melhora na mastigação e aumento na autoconfiança. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi desenvolver um adesivo protético à base de hidroxipropilmetilcelulose, incluído tetrametílico de tripropileno-glicol e contendo o complexo de inclusão de estatina beta-ciclodextrina, visando fornecer retenção de próteses removíveis e inibir o crescimento de Candida albicans. Inicialmente, então, foram desenvolvidas formulações adesivas experimentais, variando a composição do éter-metílico de tripropileno-glicol, o TPME, em 2,5% e 5%. Essas formulações foram caracterizadas por meio de ensaio de mucoadesão e análise de propriedades adesivas. A partir dos resultados, foi escolhida uma formulação contendo TPME que apresentasse o melhor desempenho e incorporada então a anistatina pura e a anistatina em forma de complexo de inclusão. Esses materiais experimentais, juntamente com o adesivo Ultracorega Creme Sem Sabor, foram caracterizados fisicoquimicamente por meio de análise de espectroscopia infravermelho transformada por Fourier, o FTIR, análise termogravimétrica, o TGA, análise reológica e avaliação do entumecimento. Além disso, foram caracterizados mecanicamente por meio de propriedades adesivas em ensaio de mucoadesão e avaliados biologicamente por meio da viabilidade do biofilme por ensaio de redução de sais tetrazólicos, XTT. Em relação aos resultados obtidos, para as formulações com a variação da concentração do TPME, mostrou-se então que a força mucoadesiva desses materiais experimentais foi estatisticamente igual ao material comercial. Em relação às propriedades adesivas, os grupos contendo 2,5% de TPME e o grupo que não continha o TPME foram superiores em todos os períodos de avaliação, exceto em 6 e 12 horas, em que o adesivo contendo 5% se igualou. Comparando-se os tempos de avaliação, o adesivo que não contém o TPME e o adesivo contendo 2,5% desse material apresentaram forças adesivas superiores nos períodos de 5 minutos, 3 horas e 6 horas, sendo então os períodos importantes devido à sua adesão já logo inicial. O adesivo contendo 5% teve seus melhores períodos de avaliação em 3 horas, 6 horas e 12 horas, e o adesivo comercial demonstrou uma redução significativa em 6 horas e posteriormente em 12 e 24 horas. Em relação às análises do FTIR, os gráficos mostram a ausência de bandas novas nos espectros obtidos dos adesivos experimentais, dos seus componentes e da anistatina em sua forma pura e complexada, indicando então que não houve modificações nos materiais ou formação de novos complexos ou espécies químicas. Os picos apresentados no primeiro gráfico são respectivos, então, a picos e bandas dos materiais presentes na composição do adesivo experimental. Já no segundo gráfico, apresentam-se os picos dos adesivos experimentais relacionados ao complexo em 1708 e à anistatina em sua forma pura em 1638, correlacionados então com os picos aparentes dos fármacos nas suas formas puras e complexadas. E já no terceiro gráfico, apresenta-se então os espectros dos adesivos testados
sendo que apresentam então uma grande semelhança entre eles nos espectros e há apenas a variação entre os adesivos que apresentam os fármacos, sendo então os picos do fármaco complexado e da sua forma pura. Em relação à análise termogravimétrica, então foi possível observar que o adesivo contendo anistatina complexada foi o adesivo que apresentou um início de degradação a uma temperatura superior aos demais materiais, sendo então 32 graus o seu início de degradação. Em relação à análise reológica, foram realizados então os testes a 25 graus, 37 graus e 60 graus, sendo que então houve, em todas as temperaturas, houve um comportamento predominantemente elástico dos materiais avaliados e o aumento da temperatura influenciou diretamente na redução das tensões dos módulos dos materiais adesivos. Com isso, é possível evidenciar que o adesivo contendo anistatina em sua forma pura foi o que mais sofreu em relação à variação desses módulos. E também, com o aumento da temperatura, houve uma queda da viscosidade complexa desses materiais. Em relação à avaliação do entumecimento, foi possível avaliar, comparando-se os grupos, que as formulações experimentais apresentaram-se estatisticamente iguais entre elas, em todos os períodos de avaliação, de 2 a 180 minutos. E em 2 e 5 minutos, essas formulações adesivas experimentais foram superiores ao adesivo comercial. Em relação ao ensaio de mucoadesão, pode-se perceber no primeiro gráfico que a força mucoadesiva dos adesivos experimentais foram iguais entre si, e o adesivo contendo anistatina em sua forma pura apresentou-se estatisticamente igual ao adesivo comercial. Já em relação ao trabalho de adesão e a distância de descolamento, pode-se perceber que o adesivo contendo anistatina complexada foi estatisticamente igual ao adesivo comercial. Em relação às propriedades adesivas, agora dessas formulações contendo nistatina complexada e nistatina pura, foi possível evidenciar que as formulações experimentais desenvolvidas apresentaram-se estatisticamente superiores em todos os períodos de avaliação em relação ao adesivo comercial, e houve uma tendência de aumento nos períodos de 5 minutos a 12 horas dessas formulações. Já o adesivo comercial teve, novamente, redução nas suas propriedades adesivas. Em relação à inibição do crescimento de biofilme de Candida albicans, verificou-se, então, que os adesivos contendo anistatina na forma pura e complexada apresentaram uma porcentagem de redução da atividade metabólica do biofilme maior que 60%, sendo ainda melhorado essa efetividade nos adesivos contendo anistatina complexada, já que a porcentagem foi de 72,59%. Com isso, pode-se concluir que a formulação adesiva contendo o complexo de inclusão nistatina beta-ciclodextrina apresentou características necessárias para a retenção das próteses removíveis e também atividade antifúngica contra a cepa de Candida albicans. Essas são as minhas referências e muito obrigada pela atenção.